Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a importância de viajar. Eu agora estou indo no Bom Jesus do Monte, que é um ponto turístico aqui na minha cidade, fica a 4 quilômetros do centro. Estou indo porque hoje eu vou ter que trabalhar, meu chefe me pediu para buscar umas informações, porque a gente está pensando em voltar em julho. Então eu vou lá tirar umas fotos, recolher conteúdo informativo para os turistas. Estou aqui no ônibus com máscara, como vocês podem ver, o ônibus está vazio, só tem eu. Tinha uma menina, ela saiu faz pouco tempo e tem que usar a máscara porque senão você é multado até 350 euros. Bom, é só o tempo então de passar a vinheta de abertura, curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu já volto, já estando no Bom Jesus do Monte. Acabei de chegar aqui no Bom Jesus, eu estava com esperança de que o funicular para subir estivesse aberto, mas não está não, vou ter que subir por escada. Uma curiosidade é que esse funicular ele funciona a água, é o funicular mais antigo que funciona com água na Europa. Pena que eu nunca subi nele, porque às vezes que eu vim aqui eu vim de carro e agora que eu vim a pé queria subir, mas não vai dar. Vou ter que subir pelas escadas, acho que eu vou pedir um aumento lá para o patrão. Bom, vamos lá então, vou mostrar para vocês um pouco do Bom Jesus do Monte. E aqui estamos nós, esse início do Bom Jesus ele é bem bucólico e logo tem que começar a subir as escadas. Aqui é o início. Eu estou pensando seriamente de pedir uma carona, porque são 581 degraus. Aqui no início nós já temos algumas capelas, há várias aqui no Bom Jesus, e cada uma mostra um episódio da vida de Cristo e termina com a pregação do Evangelho pelos apóstolos, algo que não é comum. Aqui é a Santa Ceia, aqui a gente tem uma fonte, o Bom Jesus é conhecido também pelas fontes. Aqui a traição de Judas, o beijo de Judas. A última vez que eu vim aqui foi para ver o concerto de Marisa, uma cantora de fado, a cantora de fado mais famosa de Portugal atualmente. Deu aí umas 20, 30 mil pessoas e foi muito bonita. Tem 3 vídeos desse concerto aqui no canal. Vou deixar linkado na descrição do vídeo. E é com este pano de fundo então que eu vou falar aqui os 4 principais benefícios de viajar, na minha opinião. Quando a gente viaja, a gente aprende bastante conteúdo novo, como coisas de história. Se a gente faz, por exemplo, um passeio com um guia, ele vai explicar tudo ali sobre a história. A gente também acaba aprendendo muito sobre geografia. Quando a gente chega numa cidade, a gente pega aquele mapinha para conseguir andar ali pelo centro histórico. Então a gente vai aprendendo essas coisas. Mas, na minha opinião, o que realmente pode ser dito assim como os principais benefícios de uma viagem é que ao viajar nós estamos exercitando 4 sentidos do nosso caráter. O primeiro sentido é o nosso sentido de coragem. Quando a gente viaja, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente passa por lugares que nunca passamos, comemos coisas que nunca comemos. São assim pequenos atos de coragem que a gente às vezes não se dá conta. Então, por exemplo, agora que nós estamos numa pandemia, muita gente já está ficando neurótica. Eu, por exemplo, eu fico assim com nojo dos objetos, nunca acessei ao tocar um objeto, eu peguei o vírus. A gente fica com medo de sair, fica com medo de se aproximar das pessoas e uma hora ou outra a gente vai ter que perder esse medo. Então eu acho que viajar vai nos ajudar dessa maneira. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu fui perdendo os meus medos no meio das viagens, porque numa viagem assim, ou você faz, não tem uma outra alternativa. Então são assim pequenos atos de coragem, às vezes inconsciente,
mas que quando a gente regressa para a nossa cidade, para o nosso trabalho, para o dia a dia, a gente vai poder ter assim mais coragem de aceitar os desafios que nos chegam, porque a gente tem exercitado isso numa viagem. O segundo sentido é o nosso sentido de autoestima. Quando a gente acorda durante uma viagem, a gente tem mais ou menos pensado o que a gente quer fazer naquele dia. E cada vez que a gente termina de fazer uma das coisas que a gente havia pensado, a gente recebe os hormônios da felicidade, serotonina, endorfina. É por isso que muita gente fica viciado em viajar. Porque ao viajar e você cumprir as coisas que você queria cumprir, ver o que você queria ver, você vai recebendo esses hormônios e a gente fica acabando viciado. Mas é melhor ser viciado em viajar do que viciado em drogas. E essa questão da autoestima é que, por exemplo, depois você regressa para a sua cidade, para a sua casa e fica pensando, nossa, eu consegui fazer isso numa viagem, por exemplo. Vim aqui para Braga, tem que subir essa escadaria principal. Minha mãe detesta escada, como eu falei antes, são 581 degraus e ela subiu todos. Então depois ela, pensando com ela mesma, nossa, eu consegui subir toda aquela escada. E isso te dá autoestima, aumenta a tua autoestima, mostra que você é capaz sim de superar os seus medos, superar suas limitações, e a viagem então vai te deixar assim com um sentido de autoestima maior. Um terceiro ponto é o nosso sentido de desprendimento. Quanto mais a gente viaja, mais desprendido a gente fica, desagarrado, estou falando em espanhol, desculpa, mais desagarrado a gente fica, desapegado, essa é a palavra, mais desapegado a gente fica das coisas materiais. E é muito bom esse desapego das coisas materiais, não que as coisas materiais sejam necessárias, mas às vezes a gente só trabalha para comprar coisas que às vezes a gente nem precisa. E quando a gente vai ficando cada vez mais desapegado das coisas materiais, a gente está menos propenso a sentir inveja do vizinho e viver assim de uma maneira mais leve. Então, ao viajar, eu, por exemplo, em 2016, eu passei 7 meses viajando com apenas 13 quilos. E eu achei que não ia ser possível e com o tempo eu vi que era totalmente possível, porque depois você vai vendo que muita coisa que você tem é supérfluo. Né? Então viajar te dá esse gás no desapego das coisas materiais. Um último ponto, último sentido é o nosso sentido de alteridade. O que é isso? Alteridade é quando você consegue se colocar no lugar do outro. Quando a gente viaja, a gente sai da nossa bolha social, nossa bolha profissional, a gente entra em contato com uma cultura totalmente distinta e isso é muito bom porque às vezes a gente até tem um preconceito e ao viajar você conhece um tipo de pessoa com quem você nunca conversou antes. Dessa maneira você aprende a se colocar mais no lugar do outro, se torna uma pessoa mais humana, uma pessoa menos intolerante, menos preconceituosa, ou seja, em resumo, se torna um ser humano melhor. Então, para mim, esses são os 4 principais benefícios de uma viagem. Eu espero que assim que essa pandemia, o surto da pandemia tiver passado, a gente não fique em casa amedrontado de sair, que a gente possa sair usando todas as precauções. Eu, por exemplo, agora estou aqui de luva, não dá para ver, mas eu estou de luva, guardei ali, tem uma outra máscara. A gente vai viajar com essas coisas e vai ser um exercício de coragem também. Viajar após passar tanto tempo trancado dentro de casa e com medo de um vírus. Bom, então esse era o vídeo que eu queria fazer, espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal que é o mais importante. Qualquer comentário que quiser fazer, deixa aí embaixo. E é isso, obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.